Pessoal, eu terminei nosso primeiro estudo dizendo sobre o início, da ação penal, que nós temos duas correntes, né? A primeira corrente entende que é o que começa com o oferecimento pelo Ministério Público da denúncia ou queixa-crime, e falei da segunda corrente, que entende que a ação penal começa com o recebimento pelo juiz, da peça inicial acusatória, denúncia ou queixa-crime, né? E disse também que o entendimento dos tribunais superiores é fechado, um entendimento fechado com a segunda corrente, né? Entendem que a ação penal tem início com o recebimento da denúncia, recebimento através do entendimento, né? O juiz recebe, mas no sentido de ele ver os pré-requisitos, dessa ação penal, né? Aí sim, quando o juiz recebe para falar o seguinte: sim, nós vamos mover essa ação penal. Realmente, está certo, promotor de justiça, vamos mover essa ação penal, você está certo. Aí sim. Porque pode, como já falou no primeiro vídeo, o Ministério Público achar que tem que arquivar e o juiz, a ação penal, e o juiz achar, com a sua convicção, que tem que dar início à ação penal. Como tem uma divergência, vai para o procurador-geral, que é o chefe do promotor de justiça, né? Ele vai arquivar juntamente com o entendimento do promotor, ou vai fechar com o juiz, no sentido de dar início, mas mesmo assim, através de um outro promotor de justiça, aquele que não tem o mesmo entendimento sai, aí sim um outro promotor, ou o próprio procurador-geral, né? Ou ele delega um outro promotor de justiça para que ele, juntamente com o juiz, aí sim, dê início à ação penal, ok? Bom, quando a ação penal for intentada pela própria vítima ou o ofendido, que é a mesma coisa, ou seu representante legal, a vítima, o ofendido ou o representante legal, vai constituir um advogado, um defensor, para entrar com a queixa-crime. Voltando, não existe a pessoa na delegacia prestar queixa. Delegacia é a primeira fase. Primeira fase é uma fase pré-processual, uma fase administrativa, onde o delegado vai buscar autoria e materialidade. Queixa-crime é na segunda fase, na fase processual, que é onde? No Poder Judiciário. Então não tem nada a ver queixa-crime na delegacia, não existe. Queixa-crime é na segunda fase, fase processual, onde tem ampla defesa e contraditório. Na primeira fase não tem. Então na delegacia você jamais vai dar, vou prestar uma queixa. Não existe. Por quê? Porque queixa-crime é o nome da ação que se dá no Poder Judiciário, através da sua ação, que a gente chama de peça inicial acusatória, queixa-crime, no caso se for particular, no caso o ofendido, a vítima, Então tá, é muito importante pra caramba, Tá aqui a caveirinha, vai botar lá uma caveirinha lá, desenhar uma caveirinha e botar IPC, exclamação. Importante pra caramba. É muito importante saber disso, pois quando começa a ação penal, pois tem que saber qual o tempo. É do oferecimento pelo Ministério Público ou pelo recebimento pelo juiz, Então, quer dizer, volte lá na nossa primeira aula que estudamos juntos sobre isso. Ouça, visualize, na academia, no garrafamento, em casa, para você perceber. Se você dominar o conceito, você consegue desvendar todo o mistério de uma questão. Por que é importante saber se é o primeiro momento ou o segundo momento? Se é a primeira corrente ou a segunda corrente? Por quê? É importante saber porque quando começa a ação penal, interrompe, ou seja, zera o prazo prescricional. Já que a prescrição é uma das causas da extinção da punibilidade. É importante para o réu, ou seja, existe uma diferença para o cálculo da prescrição entre o oferecimento pelo Ministério Público, que é a primeira corrente, e o recebimento pelo juiz, que é a segunda corrente, que é a corrente de entendimento dos tribunais superiores. Então, por isso que é importante. Por isso que é importante para o réu quando a ação penal começa.
né? Qual teoria foi aceita, né? Enfim. O início da ação penal interrompe o prazo de prescrição. Iremos adotar o posicionamento do STF. 2 pontos. A ação penal começa com o recebimento da denúncia pelo juiz da peça inicial acusatória. Recebida pelo juiz, a peça inicial acusatória interrompe, zera a prescrição para começar a contar novamente. Com o recebimento pelo juiz da denúncia, vira o réu acusado. Aí que tá. Quando é que o indiciado, que o réu vira acusado? Quando do recebimento da denúncia vira o réu o acusado. Ok? Ok. Artigo 100 do Código Penal. Bom, logo, antes disso, né, do artigo 100 em verbis, logo, o início da ação penal se dá com o recebimento da denúncia pelo juiz. Denúncia MP. Tá? Queixa-crime particular, ofendido, vítima ou seu representante legal. Ou seja, o início da ação penal se dá com o recebimento da denúncia pelo juiz, que é o entendimento dos tribunais superiores, que é a segunda corrente. Tá? É a corrente majoritária, a corrente mais larga. Vamos ler agora o artigo 100 do Código Penal, que é o código, que é o nosso direito material, né? Artigo 100, ou material ou objetivo, mesma coisa. Artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente, literalmente, a declarar privativa do ofendido. Se a ação for privativa do ofendido, ela se chama queixa-crime. A gente fala queixa-crime. Tá? Então, a regra, a ação penal é pública. Ponto. Parágrafo. PT Saudações. Parágrafo 1º do artigo 100. A ação pública, que é a regra, é promovida pelo Ministério Público através do seu representante legal, que é o promotor de justiça, dependendo quando a lei o exige. Se a lei exigir, é condicionada de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Não é do Ministério da Justiça. Pegadinha de prova, lugar comum cai essa questão aí. Aquele que estudou em cima da hora, estudou em cima da hora. Vai fazer prova, vai cair. De novo. Artigo 100, parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. É a literalidade do direito penal, tanto material quanto o processual penal. Literalidade. Ministro é ministro, então não é ministério. Ministro da Justiça. Parágrafo 2º do artigo 100. A ação de iniciativa privada, quando fala ação privada, você já sabe que é queixa-crime, que é o ofendido, a vítima, que é a mesma coisa, a vítima e o ofendido, ou seu representante legal. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa, que a gente chama de queixa ou queixa-crime, né? Queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Ou seja, representante legal. Bom, parágrafo 3º do artigo 100. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Ou seja, quando o Ministério Público é inerte, é silente, é indolente, né? A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública. Ação pública, a gente sabe que é o Ministério Público, é a regra. Mas se, no caso, o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal, ou seja, a ação privada subsidiária da pública, em substituição da pública, já que o Ministério Público não se manifestou, a ação penal pública é do Ministério Público, regra. Se ele for indolente, se ele for silente, se ele for inerte, aí sim você, o particular, o ofendido, a vítima, a ação privada subsidiária da pública. Artigo 100 do Código Penal, parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa-crime, que jamais, em tempo algum, queixa na delegacia. Não existe isso. Delegacia não tem processo. Queixa é uma ação, poder judiciário, tá? Então tá, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente,
descendente ou irmão. Nessa ordem. O artigo 100 do Código Penal, no seu parágrafo 4º, está falando o seguinte: no caso da morte do ofendido, né? Morreu o ofendido ou vítima, é a mesma coisa. Quem é, ou se estiver também ausente, né? Por decisão judicial, ausente, ele sumiu, mas você precisa da decisão judicial que vai dizer fulano de tal está ausente, não é ausente de boca, né? Ele sumiu, a vítima sumiu. Está ausente, não. Para estar ausente, a justiça tem que dizer que está ausente. A justiça, o Poder Judiciário tem que declarar a pessoa ausente, não é ausente de boca. Ele sumiu, ele foi a vítima, ele sumiu. Não. Primeiro você tem que ter esse documento do Poder Judiciário dizendo que ele é ausente. Então, o que é importante desse parágrafo 4º do artigo 100? O direito de oferecer a queixa-crime, ou queixa, de prosseguir com a ação, passa para quem? Quem é que está definindo isso? Falando, vítima, ofendido, representante legal. Quem é o representante legal? Vou falar agora, e é nessa ordem. Ou seja, sucessivamente, na ausência de um, o outro assume. Quem é o representante legal? No caso de morte do ofendido, ou se ele, por decisão judicial, for considerado ausente. Bom, parágrafo 4º. Cônjuge, em primeiro lugar, ascendente, né? Que são os pais, né? do morte do ofendido, do ausente, né? Descendente, que são os filhos, ou o irmão, nessa ordem preferencial. Cônjuge, tá? Esposa lá, ascendente, às vezes na prova não vem ascendente, vem primo, vem irmão, aí você não, ascendente aos pais, tá? Descendente, os filhos ou irmão. Quem já teve direito de família já sabe o que eu estou falando. Bom, peça inicial acusatória. Nós temos duas peças iniciais acusatórias. Batemos muito no nosso primeiro encontro, porque é importante se massificar. Depois fica fácil. Depois que você botou aqui na massa, na hemácia aqui, né, no sangue aqui, está tranquilo. Peça inicial acusatória. Nós temos duas. Denúncia, Ministério Público, ou queixa-crime. Vítima ou ofendido, que é a mesma coisa, ou representante legal. Quem é o representante legal? Pela ordem preferencial, cônjuge, ascendente, que são os pais da vítima, do ofendido, os descendentes, que são os filhos, ou irmão. Ok? Então tá. Vamos falar agora da peça inicial acusatória, denúncia. Quem é que promove a denúncia? Ministério Público. A grande maioria das ações penais terão como peça inicial a denúncia, através do Ministério Público, sendo então a ação penal inicial, a denúncia sendo a regra. Queixa-crime, que é promovida pelo ofendido, vítima ou seu representante legal. Quem são? Nessa ordem. Cônjuge, não tem cônjuge. Ascendente, não tem ascendente. Descendente, não tem irmão. Nessa ordem. Quem é o representante legal? Do ofendido ou da vítima, que é a mesma coisa. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se cai em prova, despenca. Tá? Queixa-crime, promovida pelo ofendido ou representante legal, a ação penal privada é a exceção, vindo expressa literalmente pela lei penal. Ou seja, a queixa-crime é uma ação penal privada que tem que vir expressa pela lei penal. O que quer dizer com isso? Se não vier expressa, é pública. Simples assim. Na parte especial do Código Penal, na definição dos crimes, quando o legislador quis dizer que a ação penal é privada, ele falou expressamente, tá? Exemplo, crimes contra a honra, onde esses crimes se processam mediante ação penal privada. No crime de homicídio, o legislador foi silente, manteve o silêncio, né? Foi omisso. Nesse caso, a ação é pública, tá? Ação penal pública. Quando o legislador quer que essa ação penal seja privada, ou seja, comece mediante queixa-crime, né? O legislador
Quando está tratando de crime, ele o faz expressamente. Vamos ao exemplo, isso aqui é importante. Para ser ação penal privada, tem que vir expresso na lei. Então vamos lá. Ação penal pública condicionada, artigo 24, Código de Processo Penal. Ação penal pública incondicionada, artigo 24 e parágrafo 1º do Código de Processo Penal, tá? Então a ação penal é privada, tem que vir expressa. Importante pra caramba. Vamos ao artigo 24 do Código de Processo Penal, in verbis. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, no caso, ação penal pública condicionada, de requisição do Ministério, ou melhor, do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Na verdade, eu falei em verbis, mas eu acabei comentando, porque eu comento todos os artigos. Então eu vou ler agora em verbis, ou seja, vou ler a literalidade do artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministério da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Agora eu vou ler o artigo 4 que eu comento. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de ação penal pública condicionada, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação do ofendido passará, aos seus representantes legais. Eu estou comentando mesmo, porque eu comento os artigos, por isso que quando eu vou ler eu tenho que tirar o que eu comento, tá? No parágrafo 1º, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ok? Nesta ordem de preferência. A ação penal é, em regra, pública, mas ela também pode ser privada. Não precisa de nada para que ela seja promovida, no caso, a pública. Todavia, existem exceções a essa regra, de que, para a ação penal pública ser promovida, será necessário algum tipo de outro requisito. Ação penal pública condicionada. Literalidade da palavra condicionada. Condição. Bom, primeiro, a representação do ofendido, que é uma espécie de autorização, pedido para o Ministério Público, oferecer a denúncia. Ou, em segundo, requisição, que é ordem do Ministro da Justiça. Não é Ministério da Justiça, é ministro. E a gente, às vezes, lendo, confunde, tá? Então, vamos voltar aqui. Estou com tempo? Estou. A ação penal, em regra, é pública, mas ela também pode ser privada. Não precisa de nada para que ela seja promovida. No caso, a ação penal pública. Todavia, existem exceções a essa regra, de não precisar de nada para ser promovida. De que para a ação penal pública ser promovida, será necessário algum outro requisito. Aí sim, nós vamos ter a ação penal pública condicionada, precisa de alguma condição. Primeiro, então dois casos, primeiro e segundo. Primeiro, a representação do ofendido ou vítima, ou representante legal, que é uma espécie de autorização, ou seja, um pedido para o Ministério Público oferecer a denúncia. Ou, segundo lugar, requisição, que é a ordem do Ministro da Justiça. Quando eu sei, IPC, olha só, quando eu sei que um determinado crime se processa mediante ação penal pública ou privada, importante, a ação penal privada vem expressa na lei, pois, em regra, a ação penal é pública. No silêncio do legislador, na definição do crime, a ação penal é pública. Só saberei que é privada quando o legislador disser expressamente: esse crime se processa mediante ação penal privada. Literalmente, tem que vir expresso, escrito.
Regra, ação penal pública movida pelo Ministério Público, que é denúncia. Exceção, ação penal privada movida pelo ofendido, vítima ou seu representante legal. O legislador vai dizer expressamente no dispositivo da lei penal. E aí, no caso da ação penal privada, se chama queixa-crime. Dentro da ação penal pública, é possível que o legislador coloque a exigência para que ela se processe, ou seja, pode haver uma condição, né, uma imposição de uma condição para que ela se processe, para que se ofereça a ação penal pública. Bom, para que ela tenha ou uma representação do ofendido ou vítima, que é uma espécie de autorização, né, pedido ao Ministério Público, né, que autorize o oferecimento da denúncia para que o Ministério Público promova essa ação penal pública, ou uma requisição, que na verdade é requisição, mas no sentido de ordem do Ministro da Justiça, que é uma ordem do Ministro da Justiça mandando o Ministério Público oferecer a denúncia. No caso do ofendido, da vítima, é um pedido, né? Uma espécie de autorização. Né? Tem doutrinador que fala pedido, tem outros que falam autorização. Então já botei logo os dois aqui, para efeito de estudo. Né? Então vamos lá. Dentro da ação penal pública é possível que o legislador coloque a exigência para que ela se processe, se condicione, para que se ofereça a ação penal pública. Tenha ou uma representação do ofendido, uma espécie de autorização, para que o Ministério Público promova essa ação penal pública, ou uma requisição do Ministro da Justiça, que é uma ordem do Ministro da Justiça mandando o Ministério Público oferecer a denúncia. Exemplo, crime contra a honra do Presidente da República. Teremos essa requisição, entre aspas, ordem, e não um requerimento que pode ser negado ou não. Então, quer dizer, essa requisição não é um pedido. Requerer é pedir. Aqui não, é requisição no sentido de ordem. Bom, rejeição. Rejeitar liminarmente a ação, se for, né, a gente vai tratar sobre essa rejeição. Está lá no artigo 395 do Código de Processo Civil, ou Código de Processo Penal, perdão. É também importante pra caramba, tá? A rejeição, né, é feita liminarmente. Artigo 395, Código de Processo Penal, tá? Quando se fala em rejeição, é rejeitar preliminarmente, nem vai dar início à ação, tá? Peça inicial acusatória, denúncia ou queixa-crime, tá? Beleza. Peça inicial acusatória, denúncia ou queixa-crime vão estar instruídas, embasadas com tudo aquilo que foi apurado no inquérito policial, que é aquela fase pré-processual, aquela fase executiva / administrativa, né? Não tem para defesa, não tem contraditório, não existe queixa na delegacia, tá? Veremos na prática jurídica que o processo vem, né? Com o processo vem a denúncia, e logo depois da denúncia vem todo o caderno policial, que é o inquérito policial. E isso que o promotor oferece, é isso que o promotor oferece para o magistrado. Quando estamos fazendo também uma queixa-crime, nós fazemos também a nossa petição. Isso aí já é o advogado de defesa, o advogado criminalista, o defensor público, através do advogado que a produz e junta o inquérito policial, ou junta os elementos de prova e oferece e vai para o juiz analisar. Uma vez oferecida a denúncia, tudo isso vai para o juiz. Em um primeiro momento, o juiz irá analisar se essa peça inicial acusatória, denúncia ou queixa-crime, vai preencher os requisitos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Hipótese de rejeição, ou seja, se ela vai ser apta ou não. Se não for apta, vai rejeitar. Tá? Se não preencher, o juiz rejeita de imediato, rejeita liminarmente, rejeita de plano. Então vamos ao artigo 395 do Código de Processo Penal. Lembrando que é muito importante saber quando começa a ação penal, porque quando começa, interrompe, zero prazo prescricional, já que a prescrição é uma das causas da extinção da punibilidade.
Por isso que é importante. A denúncia ou queixa será rejeitada pelo magistrado quando, inciso 1, for manifestamente inepta. Tá? Agora eu vou fazer aqui os comentários. Não está apta a produzir efeito, exemplo, uma petição que não traz a qualificação ou individualização do autor ou sujeito do fato típico, o fato criminal, né, o delito. Ou então o promotor, em um crime de concurso de pessoas ou concurso de agentes, ele não consegue identificar o que cada agente fez naquela operação para a posterior individualização da pena. Exemplo, em um latrocínio, o promotor só denuncia o elemento A, né, B e C por terem participado do latrocínio, mas ele não individualizou o comportamento de cada acusado. O promotor só denuncia A, B e C por terem participado do latrocínio, mas, agora sim, mas ele não individualizou o comportamento de cada acusado, pois o sujeito acusado no processo penal se defende dos fatos a ele imputados. É necessário que o promotor, através da denúncia, ou o advogado que está oferecendo a queixa-crime, diga exatamente o que cada indivíduo fez, ou diga, na medida do possível, a participação de cada indivíduo. Princípio da consubstanciação. Isso está lá no primeiro vídeo. Tá? Consubstanciação. Cabe ao réu defender-se da descrição fática constante na denúncia e não da tipificação ali contida na denúncia, ou seja, na peça inicial acusatória. Inciso 2 do artigo 395. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou seja, legitimidade da parte. Exemplo, não podemos ter um promotor de justiça oferecendo uma denúncia de um crime que é de ação penal privada, pois o mesmo não é a parte legítima para fazê-lo, para propor. Possibilidade jurídica do pedido. Eu tenho que pedir uma condenação baseada em fatos. Interesse do Estado de agir. Por exemplo, não há interesse em um crime prescrito. Não há interesse de agir do Estado. Tá? Então, esse inciso 2 do artigo 395 fala de quem? Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Estamos tratando da rejeição, né? O juiz vai analisar se ele rejeita ou não. Inciso 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Exemplo, quando eu tenho um fato que não é um fato típico e o promotor pode oferecer uma denúncia para um fato que não é típico. Exemplo, um indiferente penal ou um fato atípico. Nesses casos, o juiz de imediato rejeita a peça inicial, ele nem chama o réu, nem vemos o processo se formar, pois não tem a triangularização. Isso acontece quando o juiz recebe a peça inicial acusatória, vai analisar se a peça está bem instruída pelo promotor ou advogado, pormenorizou os detalhes, se tem indícios de autoria e materialidade, só depois que o juiz irá chamar o acusado, que ainda não é réu, é acusado, e irá permitir que acusado ou indiciado, tá? Que ainda não é réu, irá permitir que o mesmo ofereça uma resposta escrita à acusação do Ministério Público. 10 dias, prazo para a resposta, né, à acusação, antes chamada de defesa prévia. Nesse momento, o juiz oferece ao acusado a possibilidade de oferecer uma outra peça processual que se chama resposta à acusação. E é somente depois dessa resposta à acusação que o juiz vai analisar se de fato é caso de se mover uma ação penal, recebendo a denúncia, interrompendo o prazo prescricional. O juiz vai analisar se não é caso de absolvição sumária. Exemplo, quando está manifesto que o acusado agiu em legítima defesa, será absolvido sumariamente com a devida medida de economia processual. Parágrafo único revogado do artigo 395. Esse artigo 395 você vai colocar lá no seu Código de Processo Penal. Artigo 395 do Código de Processo Penal. Rejeição, o juiz rejeita liminarmente se não cumprir, né? Aqui, ó, a denúncia ou queixa será rejeitada de plano.
for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, faltar justa causa para o exercício da ação legal. Caraca, esse artigo é importantíssimo. Quer dizer, tem vários, mas esse você tem que saber ler pra caramba, ouvir os exemplos aqui que foi falado de cada inciso. Absolvição sumária. Aí que tá. Artigo 395, você vai botar lá rejeição. Artigo 396A, Código de Processo Penal, e artigo 397, você vai escrever lá, absolvição sumária, naquele seu vademecum comentado por você, que não é o que você usa na prova, né? Você tem que ter dois. Absolvição sumária, artigo 396-A do Código de Processo Penal. Na resposta, o acusado poderá arguir plenamente e alegar tudo que interessa tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º, a exceção será processada em apartado, nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º, não apresentada a resposta à acusação no prazo legal, que é o prazo de 10 dias, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, né? Oferecer a resposta à acusação, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. O artigo 396-A, quando ele fala assim, no início, na resposta à acusação, que é a antiga defesa prévia. Vou parando por aqui e volto na nossa terceira parte, falando sobre o artigo 397.